Sejam todos muito bem-vindos ao meu programa semanal de variedades, alucinações, insanidades e reclamações. Eu sou a Lúdica e o Delírio Drag está conectando completamente. Ai, menina! E no episódio de hoje eu quero começar falando de um sentimento que é parecido com o da semana passada, mas que é um pouco diferente. No episódio da semana passada, se vocês estavam acompanhando, assistindo, ouvindo, perceberam que eu tava brava. A gata tava nervosa, ela tava piuta pra caramba. Dona Lúdica soltou os cachorros, au au, au au. E essa semana eu não tô assim feliz, animada, contente, meu Deus, como a vida é bela. Por quê? Porque tô frustrada. Então assim, a gente sai de brava pra frustrada. Mas talvez seja até um avanço, né? Porque o brava deixa a gente um pouco mais ansiosa, um pouco mais... Meu Deus, que vontade de sair gritando, louca pela rua, batendo peito. Dessa vez eu fiquei numa frustraçãozinha assim, mais na concha, né? E essa frustração tem a ver, inclusive, com o tema deste episódio desta semana, que é relacionado aí com a parada LGBTQIAPN+, da cidade de São Paulo. Primeira frustração aconteceu na quinta-feira da semana passada, que era, sei lá, dia 18, 19, não lembro, feriado. Porque eu queria muito ter ido na feirinha, né, da parada, queria muito ter ido na feira cultural, e aí eu ia fazer entrevistas, eu ia conversar com a galera, eu ia me montar, eu tava procurando looks pra fazer a lúdica de inverno, que eu tenho esse problema, eu não tenho uma lúdica de inverno, gente, preciso criar uma lúdica de inverno, e não tenho um piuto no bolso pra criar minha lúdica de inverno, gente, tá tão difícil ser uma drag queen. Olha, que país é esse? Que país é esse? É a coisa do Brasil. E acabei não conseguindo ir. Foi aniversário aí da minha sogra, e aí marcaram uma reuniãozinha na casa dela. Precisei priorizar a família. Coisa que, inclusive, estava escrita no meu mapa numerológico. Quem ouviu o episódio no qual eu falei sobre numerologia sabe, vai lembrar que eu falei que no meu mapa dizia que eu ia ter agora, né, nesse ano 9 em que eu estou vivendo agora, o início do ano 9, que ter uma postura, assim, também voltada para o lado familiar e etc, que, né, isso aí provavelmente impactaria em coisas, escolhas, olha, ó, impactando em coisas e escolhas. E aí, para além disso, ainda tem mais, tem muito mais. Por quê? Porque na quinta-feira voltei para casa da festinha da sogra, fui deitar para descansar e acordei na sexta que eu não mexia o lado esquerdo do meu corpo, aqui da cintura para cima, porque eu sei lá que doideira, eu preciso ver assim com uma certa urgência, né, eu ando com problemas assim na minha coluninha, mas eu não tava esperando, né, que eu ia acordar totalmente travado. E travei na sexta-feira, né, de manhã, e não destravei mais até segunda-feira, que foi ontem, gente. Estou gravando esse episódio aqui na própria terça, dia em que ele está sendo lançado. Então, eu fiquei travado de cama 3 dias, o final de semana mais incrível do ano para quem é LGBT, principalmente na cidade de São Paulo. Eu planejei a parada, planejei com os meus amigos, e eu vou sair, eu ia na parada montada também, eu ia gravar, ia produzir conteúdo, ia ficar muito louca, que não sei o que blá blá blá. Eu falei no episódio da semana passada que eu ia fazer isso, e deu tudo errado. Isso me frustrou, assim, eu fiquei bastante frustrada. E tive que lidar com isso. Fiquei em casinha assim, ó, me cuidando, só pensando, ai, que raiva, sabe? Deu até aquela sensação de, não é possível, alguém jogou alguma energia, assim, ruim pra eu não conseguir. Aí a gente tem que escolher, né? A gente vai olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio, porque também tem uma outra opção. Às vezes ninguém jogou energia nenhuma, às vezes é o universo falando assim, ó, se você for vai dar ruim, às vezes por outro motivo. Às vezes eu ia travar minha coluna lá, como é que eu volto pra casa depois? E aí ele falou, não, fica em casa, hein? Menina, fica em casa, você vai descansar, não vai ter parada pra você esse ano não.
Mas eu me frustrei, gente. Fiquei aqui, sabe, com raiva. Eu dei até uma sumida esse final de semana. Primeiro porque eu tava com uma certa dorzinha, então, né, não tava com muita vibe, assim, de aparecer, botar minha cara e conversar. Mas, além disso, porque eu falei, eu vou ficar aqui, eu não quero ver nada, não quero ver rede social, não quero ver as pessoas se divertindo na parada, não quero ver ninguém feliz. Se eu não vou ser feliz, ninguém vai ser feliz, que eu tô louca. E aí me frustrei e tal, até porque o tema da parada desse ano, que é o tema também deste episódio, era muito importante pra mim, e é um tema pelo qual eu tenho refletido, assim, eu tô pensando a esse respeito de várias formas já há algum tempo, tá? Que ele meio que permeia, assim, a minha cabeça por vários motivos, que eu não vou abrir todos eles aqui, mas já tem aí um certo motivo. Obrigado aí ao motoqueiro que tá passando agora aqui na minha rua, agradeço pela participação. Aí, ó, a moto mais alta que eu já vi na Terra, bem-vindo, viu? Espero que a galera goste da sua participação. E esse tema da velhice LGBT, que é o tema da parada desse ano, era algo que eu queria, sabe? Estar lá para comemorar, para ver e para falar com as pessoas sobre isso. Porque eu acho que é um tema que é importante, que precisa ser conversado e falado, porque a velhice LGBT, de maneira geral, ela é meio nova pra nós. Pelo menos eu enxergo ela assim, tá? É óbvio que tivemos um monte de pessoas LGBT que envelheceram no passado, sim. Mas da forma como ela é hoje em dia, com uma certa liberdade maior, com possibilidades de uma vida, inclusive junto de um parceiro, de uma parceira, parceire, nem sei se existe, tá, gente? Na linguagem neutra. Inventei aqui, criei, botei. Fui na regra que eu conheço. Tiver errado, a gente segue em frente, tá? Vamos levar na boa, vamos pensar na boa intenção. E aí, tem novas percepções, né, de ser um LGBT idoso nos dias de hoje. E não só idoso, mas um LGBT mais velho. Porque eu mesmo já me pego, assim, numa observação sobre mim mesmo, em que eu tô envelhecendo. Né? Graças a Deus, só não envelhece quem morre. Pretendo envelhecer bastante ainda, mas estou envelhecendo. Não à toa, travei minhas costas aí. É óbvio que tem muitos outros fatores envolvidos, mas digo assim, o meu corpo já me dá sinais há algum tempo de que eu estou envelhecendo. E muitos sinais, até demais. De repente eu preciso começar a fazer uma movimentação aí pra diminuir esses efeitos, porque, né, tá dando sinal demais. Às vezes ele tá falando assim, gato, você não vai chegar a ser idosa não, se a senhora não se cuidar. Mas aí tem a ver com outras coisas também, mas eu tenho percebido esse meu envelhecimento, eu conheço pessoas LGBT, homens gays, mulheres trans, que são pessoas idosas já, nessa fase da vida, né, em que estamos, que me enxergam, inclusive, assim, como um bebê. Por mais que eu veja que estou envelhecendo, daqui pouco tempo vou estar batendo aí os quarentão, gente, quem diria? Com essa cutis, ninguém fala, não fosse os pelo branco na barba, ninguém diria não, hein, que ela, olha, pelo menos a pele, no dia certo, no frio, fica melhorzinha. De maquiagem a gente taca 15 kg de base por cima, ela parece até que tem 22 ainda. Tá, 29, mas também não vem ao caso. Gente, vamos focar? Me ajuda a focar, que hoje eu tô desfocada, hoje eu tô desprendida da construção linear do pensamento. E eu quero dizer que essa minha percepção de estar envelhecendo também me fez começar a olhar assim para outras pessoas mais velhas. Até porque a gente esquece de fazer isso. E eu acho que até o envelhecimento da minha família, por exemplo, dos meus pais, é algo que tem feito eu pensar sobre o envelhecimento de maneira geral. E aí, por ser uma pessoa LGBT, isso também me faz pensar sobre o meu envelhecimento enquanto pessoa LGBT. Né? E historicamente é algo que a gente não via. Até porque, primeiro, ninguém nem podia ser LGBT. Ainda mais, quanto mais velho você fica, pior. Nesse sentido, porque
há historicamente, né, uma tradição, um contexto em que as pessoas LGBT elas iam envelhecendo e elas iam voltando para dentro do armário. Isso ainda existe, né? E por quê? Porque você começa a perder a capacidade de se proteger, dependendo ali da situação em que você vive, né? Você vai perdendo a capacidade de se proteger e aí você começa a voltar para dentro do armário e viver uma falsa heterossexualidade, uma falsa versão de si mesmo, que você tem que negar quem você foi a vida inteira, caso você fosse um LGBT fora do armário, porque você não pode mais entrar numa briga, você não consegue mais correr de alguém que vai tentar tirar a sua vida ou te agredir de alguma forma, você começa a ficar com medo de ir no hospital, tá doente, apagado com um monte de remédio, alguém ir lá e fazer algo contra você. Esse é um medo que existe, tá? Em nós, pessoas LGBTs. Ainda mais quando você vai vendo que você vai perdendo a possibilidade, a capacidade de se defender. E isso existe. Eu passei por todas essas situações já sendo jovem. Imagina quando eu estiver mais velho. Espero que a gente consiga construir uma sociedade, se é que vai ter sociedade. O mundo tá acabando, Terceira Guerra Mundial estourando aí. Tem que ver se vai ter sociedade. Às vezes é bom até aproveitar a velhice LGBT de agora, conviver um pouco com a galera que já tá 60 a mais neste momento, ou que tá chegando lá, porque às vezes a gente não vai chegar e não é nem escolha nossa. Não é nem, vai acontecer alguma coisa, né, mais comum. Não, o mundo mesmo vai dar-se fim, dar-se a cabo ao mundo. Tá correta essa frase? Provavelmente não, mas eu seguirei aqui fingindo que sim, que é uma coisa que eu faço bem. Eu saio falando e quem pegou, pegou. Quem não pegou, vamos em frente. Do nada, uma chupadinha no microfone. Ai, que ódio, gente. Como eu queria ter sido viado na Avenida Paulista. Na Rua Paulista é ótimo. Na Avenida Paulista essa semana. Eu preciso ligar pra todas as minhas homossexuais e falar, galera, vocês vão ter que me dar um apoio nesse próximo fim de semana, porque eu preciso bater um leque, gente, eu preciso fazer alguma coisa, ir pra algum lugar, porque eu tô me sentindo, assim, perdendo o evento, sabe? Até porque a parada é muito importante, né? Eu me lembro o quanto foi importante pra mim, enquanto um jovem, naquela época eu era jovem mesmo, eu devia ter o quê? 19 anos, acho. Em 2008, acho que em 2008 eu tinha entre 18 e 19, acho que eu tinha acabado de fazer 19 anos, e foi a primeira parada que eu fui, com um amigo que infelizmente já não está mais aqui entre nós, o Paulo. Um beijo, Paulo. Fomos nós dois, foi uma loucura. Inclusive, assim, foi sensacional me sentir pertencente, sabe, a algum lugar. Foi muito, muito importante, inclusive na construção da minha identidade, da minha autoconfiança, da minha segurança enquanto pessoa LGBT. Estar presente naquele espaço foi primordial. Então eu defendo demais a existência da parada. Muito, muito. Gosto e faço questão de participar. Não pude porque eu realmente não tinha condição física, gente. No meio de, sei lá eu, quantas mil ou milhões de pessoas, eu não vi ainda a estatística de quantas tivemos esse ano. Alguém, né, sai correndo por qualquer motivo, eu, toda travada, não ia conseguir sair do lugar, ia ser estatística, né, ia virar estatística, mas enfim, entre outras coisas, envelhecer também tem essa característica de que a gente fica um pouco mais responsável, começa a fazer escolhas mais difíceis de uma maneira um pouco mais consciente, mais fácil, tipo, é ruim, mas tudo bem, é melhor do que passar por coisa pior, vamos em frente. E antigamente as pessoas não viam pessoas mais velhas LGBTs, até porque durante muito tempo teve um estigma aí de que isso era coisa de jovem, né? É aquela coisa do vai passar. E aí quando as pessoas iam ficando mais velhas, elas iam voltando pro armário por conta dessa falta de capacidade de defender a si mesmas, e aí as pessoas velhas LGBTs iam simplesmente desaparecendo, era raro, raríssimo a gente ver, né, e hoje em dia não, hoje em dia nós encontramos elas aí pelas redes sociais, pelas ruas, na própria parada, o pouco que eu vi de ontem pra hoje, tem ali uma quantidade grande e na minha percepção um pouco maior de pessoas mais velhas frequentando o evento, acredito que por conta do tema, né, acho que falaram, pô, é importante a gente estar lá e a gente mostrar que a gente existe, estamos aqui, bora lá, vamos sim,
vamos nos misturar no meio das twinks, das novinhas safadas que estão lá pra beijar na boca, e vamos lá mostrar que estamos vivas e que também podemos beijar na boca, e que também somos safadas, e que de repente já temos família, estamos aqui estabelecidas, construídas, vivas, firmes e fortes, e há futuro para pessoas LGBT. Acho importante que isso seja colocado em pauta, revelado, jogado jogado, gente. Eu tinha uma palavra que tava na ponta da língua, mas não veio. Faltou. Ia ser bom, ia ficar bonito, poético, hein? Mas perdi essa capacidade no meio da frase. E tem umas outras questões que também possibilitavam, né, a velhice LGBT. A gente pode falar aí, a partir dos anos 80, por exemplo, a evolução do HIV, que infelizmente, né, deu cabo à vida de muitas pessoas LGBT, não só LGBTs, apesar de a gente ainda ter esse estigma, já faz muitos e muitos anos que a nossa população não é nem de perto a mais afetada pela doença, pelo contrário, são os heterossexuais, principalmente mulheres, que são muitas vezes infectadas por seus parceiros e tem que viver, né, com a doença. Graças a Deus, hoje em dia é possível viver com a doença, mas a gente sabe que lá na década de 80, anos 90, isso não era assim, não era essa a realidade. Então muitas pessoas, inclusive, perderam a vida assim, fora o fato mais larga e amplamente conhecido, que é a própria violência, né? Violência da qual eu mesmo já fugi. Eu mais de uma vez na vida, fiquei bem perto de ser uma das estatísticas, né? E que estatísticas são essas? Nós temos aí uma estatística geral, ela é global, tá, gente? Eu fiz uma pesquisa e eu vi que nos Estados Unidos é a mesma coisa, na Europa é a mesma coisa, aqui no Brasil é a mesma coisa. Eu não consegui dados da Ásia nem da África, então eu não sei se lá isso muda, e é possível que sim, e para pior, tá? Porque temos uma quantidade maior de países com intolerância em relação a pessoas LGBT e que, inclusive, né, condenam essas pessoas à pena de morte. Então, é uma estatística de que as pessoas LGBTs têm aí uma estimativa de vida de 35 anos, que é mais ou menos aqui onde eu tô. Tô com 36, passei um. Ufa! Espero conseguir chegar mais longe. Mas a própria violência, e não só a violência física, mas a violência moral, a violência emocional, a violência social, que é incutida, né, que é colocada em cima das costas das pessoas LGBTs, sejam elas homens gays, mulheres lésbicas, pessoas não binárias, pessoas transexuais, assexuais, seja quem for que faça parte, mas principalmente mulheres transexuais e ainda mais se elas forem mulheres pretas, é uma violência que vai literalmente tirando a sua possibilidade de existir. De estar vivo ou viva, né? Seja você dando cabo, né, da sua própria vivência, você mesmo não aguentando e dando um fim a essa história, ou seja, alguém indo lá e fazendo isso por você, geralmente de maneira muito violenta. O Brasil permanece sendo, eu peguei até uma pesquisa aqui, que é do Instituto ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que aponta que o Brasil permanece sendo, né, pelo 16º ano consecutivo, o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. E olha que aqui nem é o país que tem isso como o proibido, né? Aqui não é proibido por lei, as pessoas não são presas, elas não são condenadas à pena de morte por conta disso, e ainda assim são condenadas, porque há outras leis em vigor no meio da sociedade que são colocadas em prática pelas mãos do preconceito e que dão cabo das nossas vidas, né? Essa é uma estatística de 2024, tá? Em que nós temos aí um registro de 122 mortes dentro da comunidade, sendo elas a grande maioria de pessoas transexuais. A gente engloba LGBTs no total, né? Inclui aí mulheres lésbicas, homens gays, mas temos as mulheres trans principalmente como o maior alvo
desses criminosos, dessas pessoas sem alma, terríveis, né? E são crimes de extrema violência, uma violência bárbara, que é feita propositalmente, né? Psicologicamente isso é explicado como uma maneira de desfigurar no outro, muitas vezes, o que não se aceita em si mesmo. Dentre outras características aí de doenças psicológicas que existem nessa sociedade extremamente machista e doente que a gente construiu e é obrigado a viver. E aí, além disso, nós temos algumas outras, né, características, como, por exemplo, eu tenho aqui os dados, né, do ano de 2024, dos lugares que mais cometeram esse tipo de assassinato contra pessoas LGBT, sendo a cidade de São Paulo, olha onde eu vivo, em primeiro lugar, tá? E em segundo, Minas Gerais, e depois o Ceará, que contabilizaram aí mais ou menos juntos, né, cerca de 40% dos casos, pela uma conta rápida que eu fiz aqui, tá? Além de várias outras questões que a gente pode observar aqui. E quando a gente vai olhar nas estatísticas globais, a gente percebe que isso permanece acontecendo exatamente da mesma forma. Ainda há no Brasil uma quantidade maior desses crimes, mas eles não são exclusivos da nossa experiência enquanto LGBT brasileiro, né? Eles acontecem no mundo inteiro. Então vejam como é difícil ter o envelhecimento para uma pessoa LGBT. Ainda mais se você é uma pessoa trans. Ou se você é uma pessoa como eu, que vive da arte drag. Imagina, tô eu aí andando pelo meio da noite, saindo de um lugar pro outro fazer um show. Tô montado, fui na parada montado, fui num lugar montado, e alguém se sente no direito de tirar minha vida. Já tentaram, tá? Mais de uma vez. Eu já fugi do que na época eram conhecidos como os grupos skinheads, que ainda existem, mas que tinham uma força maior, digamos assim, uma presença maior também na noite paulistana. Aí no início dos anos 2000, eu fugi algumas vezes, tá? De pessoas com pedaços de pau gigantescos, sabe aqueles pedaços de pau de beisebol, taco de beisebol com parafuso colado do lado de fora? É uma tacada só. Uma coisa bem Negan, The Walking Dead, essa é só pra quem conhece The Walking Dead. Uma coisa bem Negan, assim, eu já fugi mais de uma vez, inclusive o Paulo, meu amigo, que eu disse que é o mesmo com quem eu fui na primeira parada, ele me salvou uma vez de uma situação assim, de me salvar mesmo, de eu não ter percebido, e se ele não tivesse literalmente me arrancado com a força do braço da onde eu tava, e me jogado pra dentro de um carro, que eu tava louquíssimo, no estacionamento do McDonald's da Avenida Rebouças, eu provavelmente não estaria aqui para contar essa história, né? Entre outras situações, né, que eu já passei aí pelas madrugadas e pelos dias também, tá? Porque não é só à noite, não é só de madrugada, não é só na hora que você vai pra festa, não é só no centro da cidade. Isso já aconteceu aqui no meu bairro, isso já aconteceu à luz do dia, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, não tem horário, tá? Para as pessoas nos odiarem e quererem tirar o nosso direito de ser e existir. Então, comemorar a velhice LGBT é muito importante. E, inclusive, começar a pensar cada vez mais políticas públicas que possibilitem que essas pessoas tenham uma vida de qualidade, até porque quando a gente, né, vai conseguindo superar esses problemas do preconceito, de doenças, de diminuir o número de pessoas que por conta de todas essas questões acabam desistindo, né, de estarem aqui na Terra, a gente começa a ter uma população LGBT que vai envelhecendo e que precisa você pensar da forma como essa população vai envelhecer, né? Até porque já há uma solidão gigantesca na população idosa do mundo. A gente tem aí o caso da Inglaterra, que precisou criar um ministério, o Ministério da Solidão, para criar políticas públicas nas quais eles fizessem algo que possibilitasse a interação entre pessoas mais velhas, entre si, e de pessoas mais jovens com pessoas mais velhas, para que elas pudessem ter ali alguma interação social e elas continuassem ali com alguma função social, se divertindo, vivendo, aproveitando, existindo, dando risada, indo para shows, passear, sorrir, conversar
né? As pessoas LGBTs são muitas vezes, as pessoas LGBTs não, aqui no caso são as pessoas idosas, né? Elas são abandonadas mesmo. Elas perdem o seu valor de certa forma para a sociedade ou para parte da sociedade. E que também é um absurdo. Então, políticas públicas precisam ser pensadas para essa população. Como que a gente vai continuar garantindo para essa população emprego? Até porque seria maravilhoso que a gente pudesse aposentar e viver uma vida boa, mas não é a realidade do nosso país, né? A ideia é exatamente de um governo após o outro, seja qual for, de que a gente não aposente, de que a gente não chegue até essa possibilidade, né? Quantas histórias que a gente não tem aí de pessoas muito idosas trabalhando ainda. Eu vi uma notícia há pouco tempo que me chocou, assim, nem faz pouco tempo, acho que tem mais de ano, mas né, assim, é mais recente, entre aspas. E eu vi na internet que era uma reportagem sobre uma senhora que tinha acho que 94, 95 anos, e ela trabalhava num mercadinho lá da cidade onde ela morava, porque ela queria comprar vinho e ela não tinha dinheiro, a aposentadoria dela não dava pra comprar vinho, e ela queria tomar um vinhozinho e tal, e aí ela trabalhava ainda aos 94 anos, e aí era uma chuva de comentários de pessoas que me deram muita raiva, falando assim, é isso aí, parabéns, tem que conquistar o seu, tem que lutar, tem que isso, vai cagar, gente, vai todo mundo caçar o que fazer, tem que lutar, é uma porcaria. Na verdade, uma pessoa com 95 anos, ela viveu o suficiente e trabalhou o suficiente para ela poder ter o direito de tomar o seu vinhozinho sem ter que estar trabalhando num mercadinho, batendo ponto, 8 horas por dia, se não for mais, né, gastando o seu último momento de vida, porque, gente, uma pessoa de 95 anos tá nas últimas, tinha que estar vivendo, experienciando alguma coisa de boa que esse mundo ainda pode trazer para nós, sabe, sua família, seus amigos, a paz, o descanso, o lazer, o que for, sei lá, a arte, quero pintar uma goiabeira, sei lá, quero plantar um limoeiro, seja o que for, mas que seja algo que a pessoa tivesse a liberdade de viver e não que ela precisasse estar trabalhando. Mas como essa não é a nossa realidade, né? Ou a pessoa trabalha ou ela vai morrer de fome, até porque está sozinha e abandonada, muitas vezes por uma família que existe, mas que nega a existência desses idosos, essa pessoa vai ter que trabalhar. Então, se ela vai ter que trabalhar, que tipo de emprego se dará para essas pessoas? E como colocar essas pessoas no mercado? Ou mantê-las no mercado? Porque dependendo principalmente da profissão, você vai perdendo a possibilidade, inclusive física, de exercer aquela atividade e não tem mais como. Muitas vezes você vai perdendo a possibilidade cognitiva de exercer aquela atividade. E aí não tem mais como. E aí o que você faz? Como que nós vamos garantir a segurança pública em eventos para essas pessoas mais velhas? E aí aqui no caso, eu vou trazer mais uma vez para pessoas LGBTs, que são o foco deste episódio, e no caso me interessa muito, né? Porque a pessoa LGBT, ela é mais sozinha. Ela é mais abandonada. É uma coisa que me preocupa já há muitos anos, por exemplo. Eu não terei filhos, gente. Pode ser que alguma coisa aconteça? Pode. Sei lá, passei uma experiência muito louca, alguma coisa aconteceu e isso mudou na minha vida. Mas eu não pretendo ter filhos. Não é algo que se encaixa no meu plano de vida. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, e aí no futuro? Quando eu tiver travado das costas, será quem por mim? Será que terá alguém? Minha mãe, que com certeza estaria aí pra mim para sempre, infelizmente, provavelmente não estará mais aqui. E aí? Como viver? Como existir? Como desenvolver tarefas? Será que eu vou ter alguém que me ame? Será que eu vou ter alguém que cuide de mim? Será que eu vou ter com quem conversar? Será que eu vou ser capaz de conversar? Se eu precisar de cuidados, o que vai acontecer comigo? Um dos meus desesperos na vida pelo amor de Deus, eu preciso ganhar dinheiro de algum jeito, tentar ter alguma segurança financeira no futuro para imaginar assim, eu pago alguém. Eu dou um jeito de pagar alguém pra me ajudar. Se eu precisar, pra eu não ter que, sei lá, morrer na rua, à míngua, sozinho, largado num canto, jogado num chão de hospital e naquele frio acabar, sabe? Uma história de vida bonita como a que eu acredito que esteja construindo, pelo menos até hoje, com um monte de problemas também, mas que eu acredito que seja boa, terminada numa vala qualquer pela falta de possibilidade
de cuidar de mim mesmo ou de ter quem cuide. Ter filhos não é garantia de que você vai ser cuidado, né? Dependendo, pode ser bem o contrário. Eles que vão te desgraçar mesmo, acabar com a tua vida. Mas ainda assim, há no mínimo, sei lá, uma esperança, né? Há uma possibilidade de que isso aconteça. Pra mim não há nem a chance, é certeza de que sou eu mesmo e Irene. Se eu der sorte de ainda estar casado com o meu parceiro, ou que seja outro, mas se eu estiver casado, que tenhamos a possibilidade de ajudar um ao outro, tudo bem, menos mal, isso ainda é ótimo, é por isso que inclusive é importante que o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, gênero, enfim, né, seja mantido como lei, porque isso dá possibilidades, garante direitos importantes, principalmente numa fase como essa da vida, que vai precisar, né? Vai precisar muito. Entre outras questões que nós podemos imaginar aqui, fora as pessoas LGBTs mais velhas que já existem e que estão aí, e que precisam ir desbravando esse mundo, né? Um dos temas que eu vi que a galera da parada tá falando muito e tá trazendo, né, as pessoas que, por exemplo, iniciaram a parada LGBT, vários artistas, drag queens, performistas, entre outros profissionais, trazendo aí essa galera para dar testemunhos, contar como foi, como que eles estão hoje, como que eles chegaram até aqui, como que eles abriram portas, mas eu acho que eles não percebem, esses mesmos artistas, o quanto que eles ainda abrem portas, porque eles ainda são uma das primeiras gerações que está experienciando a possibilidade de viver para além dos 35 anos, dessa média de vida global para pessoas LGBT, e que está conseguindo, de alguma forma, fazer o mundo os reconhecer e lutando aí ainda, né, por direitos, por emprego, por qualidade de vida, por saúde, por um monte de coisas. Eu vejo até uma questão que existe nessas pessoas que são idosos ou já mais velhas, né, sei lá, a partir de 50, 55 anos para cima, e que são ícones da comunidade LGBT, o quanto que elas estão a todo momento falando sobre nunca serem reconhecidas, sobre os jovens chegarem e eles perderem espaços, sobre faltar respeito dos artistas mais jovens para com os artistas mais velhos. E eu acho que muito disso vem, inclusive, dessa sensação que essas pessoas devem ter de não só eu lutei no passado, como eu permaneço lutando, eu ainda tô aqui, só que agora eu tô ficando cada vez mais invisível, e eu fico imaginando o quanto que isso é desesperador, né? É algo que precisa ser falado, discutido, e que bom que a parada desse ano trouxe esse tema para que a gente pudesse discutir, refletir, porque de alguma forma isso com certeza é levado para frente, né? Em políticas públicas de alguma forma, ou em bem-estar social, na cabeça das pessoas LGBT, dos próprios artistas, dos artistas mais jovens, das pessoas que não são artistas, mas que são LGBTs e que possivelmente podem, sei lá, contratar, empregar, serem amigas dessas pessoas, né? É importante, eu acho muito importante. Então é um tema que me dá assim um certo gatilhozinho. Eu fico sempre pensando que se eu chegar lá, se tiver a possibilidade de chegar lá, né, na velhice, a ser um idoso, como vai ser? E essas pessoas estão aí abrindo o caminho para que seja melhor, como já é para mim hoje em dia, né? Eu não deixei de fazer minha parte, estou aqui abrindo caminhos também, estou fazendo o meu papel político e social enquanto pessoa LGBT, o que eu acho importantíssimo, sem esquecer quem veio antes, sem tirar das minhas costas a responsabilidade que eu acredito que seja minha, e possivelmente cobrando de quem vem aí para manter as conquistas que arduamente foram conseguidas e que estão sempre aí pendentes de reprovação, né? Cada direito nosso não é bem um direito, a gente conseguiu
permanentemente algumas conquistas, a gente conquistou algumas coisinhas, mas não são direitos firmados e garantidos, porque a todo momento tem alguém tentando retirá-los de nós, e é um piscar de olhos, a gente perde, né? E aí vai ficando cada vez mais difícil, mais e mais e mais difícil. Eu quero terminar o episódio de hoje com 2 dicas, tá? Eu quero indicar... Vou fazer aqui um Lúdica Indica no Delírio Drag. Ai, será que eu consigo uma vinhetinha? Não sei se consigo. Se não conseguir, fica só minha voz. Lúdica Indica. Paranã. Passadas, né? É uma qualidade vocal que realmente é única, para não dizer outra coisa. E eu queria indicar para vocês um show que é o show do Quartas Retrô, que ele acontece no Mus Bar. Eu não sei se é Mus ou Mus, tá? Eu já fui, mas não perguntei pra ninguém como é que pronuncia. Então eu não sei se é Mus Bar ou Mus Bar. Mas eu sei que ele fica ali na Bento Freitas, número 66 na República, pertinho do metrô, da Praça da República, do Lago do Aroche, enfim, de tudo ali, né? Inclusive uma área bem conhecida pela vivência LGBT da cidade de São Paulo. E aí lá nesse Mus Bar da Rua Bento Freitas, número 66, acontece, vez ou outra, entre outros eventos, né? É um bar que é LGBT, voltado para um público mais velho. Então isso é legal também que esses espaços existam, né? E que acontece o evento das Quartas Retrô. Nessas Quartas Retrô, né, que é um evento aí que foi idealizado e ele é botado, né, para acontecer pelas drags Lola Chaplin e Mina Tosca, eles levam artistas 60 a mais, na maioria das vezes, mas que podem ter, né, outras idades variadas, até menos e tal, mas que já são mais velhos na cena LGBT para se apresentar, para trazer números icônicos, né, para fazer novos números, enfim. E aí tem várias artistas drags lá se apresentando. Eu, inclusive, quando fui para assistir 2 amigas minhas maravilhosas, que eu sou apaixonado, a Cacá de Lima e a Stephanie de Bourbon, que, né, sempre arrasam, detonam, destroem. Ainda saímos de lá para fazer um kikiki, uma baguncinha. Foi tudo, viu? Foi de um tudo, meninas. Foi de um tudo. Mas eu não posso abrir aqui. Mas que dia, ou melhor, que noite, eu indico muito, tá? Já que estamos falando aí sobre a velhice LGBT, sobre trabalho para artistas LGBT, esse é um espaço que faz esse trabalho, de dar lugar e voz para esses artistas, e que todo público é sempre bem-vindo, né? Inclusive precisa de público. Então eu não sei se são todas as quartas, tá? Eu vou deixar o link do Mus Bar na descrição deste episódio, então você pode ir lá, acessar o link, e aí eu indico que você vá conhecer, aproveitar um show, ver como que são essas apresentações que tem uma pegada bem diferente das drags de hoje em dia, e que é maravilhoso, e que muitas vezes envolve muita comédia, muita referência a divas da música, do teatro, da arte mundial. Eu acho que vale muito a pena, tá? Fora que é divertidíssimo, engraçadíssimo, eu amei. Até falei assim, gente, pelo amor de Deus, abre uma vaga aí, deixa eu apresentar também. Aí falaram, ai, vem sim, vem aí. E tamo aí esperando você ir. Não fui, mas quem sabe eu vá, se eu for eu aviso. E, aproveitando também, quero dar mais uma dica, né? Além do Quartas Retrô, eu quero dar uma dica do show da Silvete Montilla, que também é uma artista que eu confesso não fiz a pesquisa de saber quantos anos ela tem, mas ela é dessa mesma geração aí da Stephanie de Bourbon, né? Então se ela ainda não tem 60 ou mais, ela tá chegando perto, né? E ela tem um show de segunda-feira que é a Segunda Dose com Montilla, que está acontecendo na House of Legends, que fica em Pinheiros, tá? Na Rua Inácio Pereira da Rocha, em Pinheiros. Eu também vou deixar o link para vocês poderem acessar, e aí toda segunda-feira ela faz o seu show, entre outros lugares, casas, né, mas é um show dela, particular, que ela tá botando aí para rodar, e que, cara, se você não conhece Silvete Montilla, ela é maravilhosa, a minha drag, o meu trabalho de drag é totalmente inspirado no dela, tá? Amo muito o que ela faz e como faz a comédia dela,
E é uma aula, não só de drag, mas de humor, de presença de palco. E é uma artista que, inclusive, passou por momentos difíceis aí recentemente, por conta de doenças, né, que teve e ainda tem, e que precisa desse apoio do público, que ela sempre teve tanta estima para se recompor, né, se levantar enquanto artista. Eu acho importantíssimo. Convido, vá, gente, vá, tá? Você não precisa ser uma pessoa LGBT para ver um show de drag e se acabar de rir, ou se deslumbrar, achar aquilo lindo, interessante, inteligente, né? Ainda mais artistas deste naipe, que é algo assim maravilhoso, certo? Estamos conversados? Teve delírio essa semana? Teve um delírio mais sério, hein? Eu tô política, hein, gente? É um mês do orgulho, né? Não tem como fingir que não. Dei uma palma aqui, estourou no seu ouvido? Espero que sim. Espero que tenha estourado, tá, Brasil? E não se esquece, né, de seguir o canal, de se inscrever no podcast, de dar 5 estrelas no Spotify, se você tá ouvindo no Spotify, ou de deixar o seu like aqui no YouTube e de comentar aqui comigo qual é a sua experiência com o Delírio Drag, Brasil. Você é uma pessoa LGBT? Você é uma pessoa LGBT idosa que tem essa experiência de vida e pode compartilhar aqui, enriquecer a nossa discussão nos comentários, ou mesmo que você não seja, enriqueça aqui nos comentários a discussão sobre esse tema, traga a sua visão, traga a sua opinião. É importante a gente abrir esses espaços de diálogo. Um podcast serve para isso, tá? Se você tá gostando do meu conteúdo, você pode me ajudar, tá? Eu sou uma drag de meia idade, eu não tô idosa, mas eu vou chegar lá, e tá cada vez mais difícil, Brasil, então vocês podem ajudar o podcast a se manter vivo, em pé, fazendo uma doação de qualquer valor na chave Pix que está aparecendo na tela, mas que se você está só me ouvindo é umpixpralude, com y, @gmail.com, umpixpralude@gmail.com. E não vai embora, fica aqui no meu canal, porque no final deste vídeo, ou no final aí do episódio no Spotify, você já vai direto para a playlist do Delírio Drag, e aí nela você pode acompanhar os episódios que você ainda não ouviu, tá bom? Então fica que vai ter bolo. Ai, que delícia! Lúdica está desconectando completamente. Ai, menina, com voz de senhora fumante. Porque elas envelhecem, mas elas fumam, hein? Me vê um derby, galera, me vê um derby. Beijo, Brasil!